crescendo aí, de boa, graças a Deus. Tá bem bacana, né? Uma experiência bem interessante, assim, né? É De porque paternidade e tal. é porque você vem de Então sobrinhos, tá né? bem legal. É, assim, a minha onda tava nos sobrinhos, né? Então, nada, nada como ter uma experiência mais Integral. direta, né? Na parada aí também. É, E, e você tá em Catalão? continuo aqui. Eu fui eu fui para Salto, fiquei de outubro a janeiro aí. Mas eu fiquei mais na moita aí, Ah, você veio. eu fiquei tranquilo aí, sabe? Eu fui para ficar um mês porque minha mãe tava com muita saudade do meu filho e acabou que como meu serviço é online, né? Eu consegui ficar aí. Aí acabei passando Natal e Ano Novo aí. Eu até ia te chamar pra gente poder conversar, mas é o seguinte, Luiz Miguel ele é muito grudado, sabe? Ele não dá uma, ele não dá uma folguinha. Agora que ele tá começando a desvincular um pouco. Então, eu fiquei dos, vamos colocar aí 90 dias, porque foi praticamente quase isso. Eu fiquei 87 dentro de casa. 80 e os outros dias que eu consegui sair sozinho pra fazer alguma coisa. Não reclamando, tá? Só relatando mesmo o que houve. Só constatando É, mesmo. só constatando. Mas tô por aqui, tenho vontades de De boa, voltar. mas eu vou até Catalão aí, sem problema. Venha, venha mesmo, venha mesmo, venha mesmo. Já, a gente já combinou há algum tempo, né, de você passar por aqui. Agora precisa E eu concretizar. já furei. Mas você também tá com a agenda cheia, show, evento. Acho que vocês estão lá com uma comissão lá no Rotary também, né? Acho que você voltou, né? Você já foi, participou, já foi presidente, agora acho que você voltou, não voltou? Não, não. Na verdade, eu saí do Rotary, né? Hum, E o ano passado, o pessoal convidou, já tinha convidado eu também na gestão anterior, não sei o que e tal, para participar lá da OAB, da diretoria. isso, E aí eu ouvi falando. é, daí eu aceitei aí, daí tô fazendo parte da diretoria lá da OAB de Salto e tal. E estamos nessa empreitada aí, meio. Ah, enfim, né? Muitas mudanças também. Sim, Na verdade, eu tô em Datuba, né? da Tuba, imaginei. É, eu tô em Datuba. Eu acabei fazendo várias mudanças e vim para Indatuba e tal. Eu já tava meio morando aqui mesmo. Sim. Da, Aí Tuba é bacana, cara. acabei trazendo o escritório para cá e tal, etc. Enfim, mudei um monte de coisa lá também. 3.000 coisas assim. Mudei completamente. Evoluiu. E numa fase nova, assim, coisas novas. E, na verdade, assim, continuidade de tudo que eu estava fazendo, mas com a perspectiva diferente, né? Sim. Então, aí, aí tô nessa pegada, assim. E você tá na mesma coisa, só com perspectiva diferente também. Na verdade, eu tô migrando. Deixa eu contar um pouco da história. Depois que eu saí de Salto, né, eu acabei tendo aquela oportunidade para trabalhar numa empresa, né, onde eu me tornei ali o gerente de produção, mas na verdade eu vim ali como uma estratégia Uhum. para o cara potencializar um cara que já estava com ele. Então ele só me trouxe de bode expiatório para fazer o cara que trabalhava com ele acordar para a vida e começar a trabalhar. Então eu fiquei nessa empresa 3 meses e aí depois eu fui redescobrindo o catalão. Aí eu trabalhei em algumas lojas, saí do meu ramo aqui, né? Dei até uma afastada do marketing digital. E aí eu li um livro que ele fala do poder dos 5 segundos. E aí era da gente às vezes tomar uma decisão a nosso favor, mesmo que a gente não tivesse algo pronto, né? Porque a gente tem aquela mania, né? Não estou pronto, não estou preparado e não vou fazer. E aí surge uma oportunidade na Uhum. V4 Company, uma agência aqui de Catalão, né? De marketing.
E aí eu fui para a agência. Aí na agência a gente estruturou a aquisição da V4 Company, porque tem que passar por um processo seletivo. A gente estruturou tudo isso e a gente passou muito bem. E pra você ter ideia, são 3 meses de curso, todos os dias não. Era terça, quinta e sexta, independente de feriado. Ou, para mim tá picotando um pouco, tá? Mas eu acho que é por causa do Teams. Eu acho que ele consome um pouco mais de energia e aí tá picotando um pouco minha internet, tá? Só para te falar. Tá. E aí a gente participou desse processo, a gente passou, né? Tem uma prova, uma avaliação, a gente passou, tem uma apresentação que a gente faz, a gente fala com o presidente, né? A V4 Company é a maior assessoria, agência de marketing da América Latina. E lá dentro é pauleira. E aí a gente conseguiu pegar essa franquia e foram 2 anos e meio lá dentro e pauleira. Pauleira. Então, o que eu tinha aprendido de marketing, lá eu reaprendi, implementei, mudei e mudei e mudei e melhorei. Subiu o nível, né? Sim, muito. E muito rápido, Joás. Sobe o nível na prática e tal. Isso. E assim, é muito dinâmico, sabe? Lá os caras são muito dinâmicos. Mas nunca esqueceu dos conceitos básicos, né? Não, Discutido na mesinha da tags. Não, de fazer o sumário na ordem da sequência de entendimento, até hoje eu sei. Tudo que eu vou preparar aqui é com base nesse conhecimento aí, essa experiência de vida, tá louco? Não, esse virou sangue, né? Virou parte da rotina do dia a dia, esse tipo de. É coisa básica, né? É isso aí, é um conceito que às vezes a gente deixa passar É batido, basilar. mas que faz muito sentido, né, na hora da construção, na hora que a gente desenvolve. Eu vou chegar nesse ponto, porque que inclusive isso faz parte do meu dia a dia. E aí o que aconteceu, né? Chegou um momento que essa unidade ela foi para Goiânia e meu filho estava pequeno e eu não queria ir. E eu já estava tendo alguns atritos com o gestor, né, com o cara, o dono dessa franquia, porque eu já entendia que eu poderia liderar a equipe e ele não me dava chance, né? Apesar de eu ter uma entrega muito grande com ele, é, que entrega é essa? Às vezes a gente teve situações que a gente ficou sem pessoas no time. E aí eu tive que tomar conta aí por 2 meses de 10 clientes sozinho dentro da unidade, né? Então eu me sentia capaz e eu sabia que a minha entrega era boa para poder ter um cargo de confiança, né? Então isso foi me frustrando e aí o que aconteceu? Os fatos determinantes. Ele mudou para Goiânia e falou assim: ó, vocês não precisam vir agora, mas se organize para dentro de um ano vocês virem para Goiânia. E eu, né, sou separado da mãe do Luiz Miguel. Então não tinha como ir e levar ele, ficar com ele. Esse era um ponto. Segundo ponto, ele só falou, a gente percebeu, né, que estava tendo uma mudança dentro da unidade, da agência, porque ele estava tirando coisas, estava pegando equipamentos e tal, mas ele não falou nada pra gente. E ele estava vindo pouco pro escritório. Faltando 2 dias para mudar completamente, ele falou: olha, estou indo para Goiânia, vou mudar a unidade para Goiânia e a gente vai ficar em Goiânia e vai ficar com a unidade lá e a unidade em Catalão. Então vocês vão ficar em Catalão, vocês se organizem para mudar e a gente está indo para lá. E eu estou indo para lá e eu não volto. Eu vou voltar aqui a cada uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Então isso pegou a gente muito de surpresa e eu fiquei mais chateado do que eu já estava. E aí, para matar de vez, ele contratou um cara do Rio de Janeiro, um cara que tinha prestado alguns serviços pra gente, contratou o cara, estruturou o cara, levou o cara pra Goiânia, pra ser essa pessoa que eu queria ser pra ele, né? E aí pra mim foi a gota d'água, mas, né, como bom profissional, eu continuei trabalhando, continuei desempenhando ali minhas funções certinho e tal. E aí comecei a ter muito atrito com esse cara, porque esse cara ele tinha uma metodologia toda diferente, uma metodologia que não funcionava, e a gente já tinha feito algumas coisas que ele queria implementar na unidade e não estava dando certo. Por fim, para não ser mais longo do que eu sempre sou, por fim, acabou que houve uma situação lá, por causa desse cara, né? Um cliente reclamou, falou: "Ó, eu vou sair porque o Luiz não atende mais minha conta e eu não sinto mais confortável em continuar com vocês porque o atendimento do Luiz era bom, e agora eu tô com um cara que não me dá atenção, então eu vou sair." Eu trouxe esse cara, né? Ao trazer esse cara, o dono da agência lá, o cara, esse cara que eu tive problema, ele falou: ó, Luiz, eu acho que o problema desse cliente não tá ficando bom com o Coutinho, né? Vou falar o nome do cara aqui, com o Coutinho.
é porque você não passou as informações corretas pro Coutinho. Aí pra mim foi o fim d'água, porque tudo que eu fazia era pouco era tudo questão que, tipo, eu era o problema, sabe? Aí eu chamei ele para uma reunião, falei, ó, para mim não dá mais, expliquei tudo, comentei tudo, né, aquilo que estava guardado e algumas coisas que eu já tinha falado, e falei, ó, eu não fico mais, falta alguns dias aí para finalizar o mês, se você quiser eu saio hoje, se você quiser eu vou até o fim do mês, mas não dá mais pra gente continuar. Aí saí, cara, saí sem nada pronto, sem nada preparado. Eu tinha alguns clientes de marketing fora, né, da agência que eu já cuidava, né, para ter ali uma segunda opção. E aí eu saí, fiquei ali, acho que faltava uma semana para finalizar março de 2023, isso. E aí eu saí. No que eu saí, esse cliente que tinha reclamado, ele começou a conversar comigo. Ele até me propôs a gente fazer uma sociedade de uma agência na cidade dele. Mas aí antes disso, um outro cara que também estava lá na unidade, ele me chamou para trabalhar com ele. Então, assim, eu saí meio sem nada e do nada apareceu um monte de coisa. Aí, graças a Deus, eu organizei. Trabalhei nessa empresa aí até o fim do ano passado, até o fim de 2024. E aí eu já estava estudando, desde abril do ano passado, eu já estava estudando IA. E esse IA para mim é um negócio que está me encantando cada dia mais. Então eu tô louco aqui com o negócio de IA, capacidade, o que que a gente consegue construir com inteligência artificial. E aí esse ano eu bati o martelo, ó. Então eu vou romper com essa empresa e vou focar 100% em Luiz, é, principalmente, primeiramente como um prestador de serviço, e se tudo correr bem, a gente vai criar uma empresa aí voltada para criar soluções com IA. E aí, desde janeiro especificamente, eu estou organizando tudo. Mês passado eu fechei um cliente, semana passada eu fechei outro cliente, já é o segundo cliente, e hoje à tarde eu tenho uma reunião para talvez mais um fechamento aí, se Deus quiser. Agora, assim, tenho clientes de marketing, mas eu quero meio que sair, né? Eu quero meio que sair de marketing e focar 100% em automação com IA, em soluções com inteligência artificial. Mas se tiver também cliente com de marketing, eu quero implementar soluções também, né, que eu crio. Então, pode ser também eu ter esses dois caminhos aí para poder trabalhar futuramente. Resumindo os últimos anos aí. Porque você sabe que eu falo demais, né, cara? Então desculpa aí, eu não consigo ser objetivo. Não, Eu tentei ser o máximo. não, mas tem que entender, pô, né? Normal, tem que ir passando, são vários anos aí que a gente não conversa também, né? Das Sim, coisas e tal. Os sim, cabelos estão mais brancos também, bastante. tu vê? Vai ficando barba branca, cabelo branco e tal. Mas legal, legal pra caramba, né? Eu acho que os caminhos também, as oportunidades vão fazendo a gente acabar crescendo também. Então, acho que Sim, toda essa caminhada sua aí também é importante porque você vai vendo na prática, né? Ah, bem basicamente, assim, coisas que a gente começou no projeto lá atrás, assim, em termos de estrutura e tal. base de tudo, Você vai. Joás. É a É, base. é base de tudo, né? Qualquer coisa e tal, né? De formação, porque senão você fica muito no superficial. Sim. Se não tiver a base, não adianta nada. É Bom, você está achismo, né? trabalhando com IA, aí a base é exatamente. O que que um IA faz? Uma IA trabalha num ambiente estruturado. Se não tiver uma estrutura no ambiente, a IA ela vai performar de maneira errada e tal, não vai ter uma performance tão eficiente e tal, né? Sim, Então, tudo é questão de base, né? De estrutura e tal, né? Então, e a gente vai testando também nas ferramentas, e é isso que você falou também, né? Aí tem uma hora que a gente tem que. Tem vários momentos, né? Tem os momentos de organizar, tem os momentos de sair para o mercado, tem o momento de voltar a organizar, tem o momento de sair mais para o mercado também. E aí a gente vai vivendo um pouco esses ciclos, né? sim, sim. De maneira natural também, né? Inclusive, eu tô nesse ciclo também de uma reorganização, que eu sou muito disso, né? Entre aspas, né? Eu não sou o Inquieto, cara. inquieto, né? Não, eu sou inquieto, mas eu sou o Hernandes, né? Eu sou o Hernandes. Eu não sou o cara, eu não sou o R9, né? Eu sou O cabeça. sei lá ali.
Não, no máximo o Ronaldinho Gaúcho, assim, para dizer meio atacante. Isso. Né? Mas você manja bastante, né, dessa parada, então, então assim, vez ou outra você tá reorganizando, rearrumando o time e fazendo a coisa rodar, né? É, E adaptando dentro aí, de situações que não atrapalham o andamento e a entrega dos resultados, né? isso, Procurando exatamente. sempre. É aquela questão. Antigamente a gente tinha um celular que fazia só ligação. Aí depois ele mandava mensagem de texto, né? Hoje a gente tem um celular que a base dele é entretenimento e conversas no WhatsApp para negócios, para família, para amigos, né? Pessoas Tudo, que qualquer estudaram coisa. há 30 anos atrás se reunir ali, né? Coisa que não era possível. Então hoje o celular, na verdade assim, o celular hoje é até um banco, né? É uma carteira. Então é evolução, né? Sim, é tudo, Ele era tudo, tudo. um negócio para É, você ligar. Hoje ele já é um. Você tem seus documentos tem, dentro do celular. Você tem seu sim, banco é dentro do tudo. celular. Tá tudo ali, né? Enfim, e aí eu tô nesse momento, tô fechando um ciclo de reorganização. Na verdade, que eu comecei lá atrás, né, para fazer uma linha do tempo aí meio rápida também. Então, 2020, a gente estava com. 2019, eu estava acho que foi. Se não foi 2019 que a gente estava iniciando, que a gente iniciou, foi 2020, mas 2019 ali eu acabei iniciando, tirando do papel um projeto da Hiran, que era um negócio que eu estava já meio punhetando ali e tal, já há Ó, algum tempo. ó aqui o negócio. Parabéns, ó. O São Roque no nosso bairro, hein? É São Roque, Top, né? né? É São São Roque. É. Roque. São Roque. Cara, Top demais. cara, eu não teve um dia que eu não ia lá que ele não estivesse lotado, cheio de gente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Parabéns, Muito top. parabéns. Tava guardando pra falar isso pra É. você. É. E aí a gente, na verdade, iniciou essa parada, porque daí o Matheus, nessa oportunidade ali, conseguia fazer a operação, né, de ataque, né? Então, Sim, eu meio atacante, mas ele conseguia fazer a operação de ataque nessa questão da efetivação da venda, de colocar o produto também para rodar, que estava na minha cabeça, e de estruturar tudo. Aí veio 2020, a pandemia e tal. 2020, 2021 ali a gente já iniciou com o São Roque, colocando o produto para rodar e tal. E aí eu coloquei o produto para rodar e comecei já em 2022 fazer uma reorganização total de todos os processos, toda a reestrutura dos produtos da advocacia, da Hiran e de todos os processos. Então, comecei a fazer isso enquanto as coisas estavam rodando, exatamente. Ó, pega aqui estrategicamente, taticamente, e depois a gente vai colocando no operacional. Então, estrategicamente, taticamente, e depois coloca no operacional para rodar. bacana. Então, eu fiz várias coisas, né, em relação a isso. Depois, uma delas também foi no sentido realmente de deixar definitivamente ali, um pouco antes também, deixar a tags meio de lado, porque estava me dando muito trabalho do ponto de vista de que eu precisaria terminar de estruturar, fazer rodar, e alguém que conseguisse também ter maturidade para rodar. Entendi. Então, agora, talvez nesse momento agora que a gente está conversando, se voltar na linha lá atrás, aí você vai saber do que eu estou falando sobre maturidade de fazer rodar, Sim, sim. né? Então tem que ter um nível de maturidade para minha cabeça ficar tranquila e falar, não, tá rodando. Até porque eu sempre soube, na minha visão, que a gente ia trabalhar com clientes significativos. Então tem que ter uma resposta também Altura. corporativamente à altura, né? Então, sempre tive essa fé, né, e tal, etc. E que essa fé levou lá o supermercado São Roque lá nas Nações, levou o supermercado São Roque. Nós fizemos toda a estrutura de planejamento e expansão deles, levamos eles para Sorocaba, ao lado do aeroporto, tá Bacana. inaugurando um aqui em Indaiatuba, etc. e tal, enfim. Então, é tudo fruto dessa questão do próprio produto nosso da Hiran e tal.
que passa por várias situações e tudo mais. E aí, nessa pegada assim de 2022, porque assim, tem opções que eu faço e tem coisas também que não dá, por exemplo, a, que é uma parada muito importante essa, assim, a gente que está na visão, ou está na liderança, ou está reorganizando estratégica e taticamente, você percebe que tem algumas pessoas que elas querem estar em um determinado lugar, mas ela precisa amadurecer para chegar. Sim, Tem umas pessoas que querem, mas nunca vão conseguir amadurecer para chegar. Tem umas sim. pessoas que não, que quer, que tem capacidade, mas não quer. Perfil. Então, assim, Vários perfis. tudo isso você tem que, como líder, você tem que olhar e falar assim, meu, qual é o momento certo, dessa pessoa e tal, e como que eu vou trabalhar isso de maneira, clara e tal, e objetiva, sem fazer com que a pessoa também se atrapalhe ali no processo dela de dedicação, energia, enfim, no próprio projeto, né? Sim, Que vem dessa questão do próprio autorretrato, autoconhecimento, enfim, meu, se eu sou bom zagueiro, eu tenho que ter essa consciência de que ser um bom zagueiro faz parte de um time sim. tal. Então, se É eu importante sou. também. Não sim, é fundamental, né? Então você pode ser mas o goleiro, na verdade, é um cara que. Não, mas você pode ser um bom goleiro e tal. E se você é goleiro, significa que você tem mais habilidade do quadril para cima. Do quadril para baixo, você tem limitações. É mais. Então é melhor você trabalhar do quadril para cima. Seus exemplos são E aí bons. você vai, você vai, né? Você vai trabalhar nisso e performance nisso, né? Enfim. Se você tem habilidade com as duas coisas, escolhe uma, agarra e quando você tiver preparado, se apresente para tal, que é Sim, o nosso grande Rogério Ceni. Pô, exato. goleiraço e batia do quadril para baixo uma falta que Muito só perna de pau. Marcelinho, É, Carioca, essa turma tá nessa galeria de batedores de falta, né? exato. Entendeu? Então, assim, às vezes é uma exceção. E às vezes o cara às vezes quer ser exceção ou tal. Enfim, né? Você falar pro Marcão pra ele bater um pênalti lá, pelo amor de Deus, essa porcaria. Eu não vou arriscar não, esse negócio. Não, vai lá, bate, chuta, Deixa pra lá meter isso. a bica pro gol. É, Vou meter a bica então pro gol, vou ver o que que dá, né? Tipo, enfim, né? A consciência da posição que você acaba exercendo também. E acho que nessa parada, assim, tipo, um pouco, né, de resumo, né? Talvez até nessa questão de gestão tenha dado até mais liberdade do que precisava num determinado momento e tal, enfim. E aí, acho que o Matheus acabou se perdendo um pouco nessa jornada também, assim, da Hiran e tal. certo. E aí acabou saindo e tal em 2023, etc. E eu estava, na verdade, implantando várias mudanças operacionais que precisariam ser feitas. E aí, numa dessa, eu precisei parar para reestruturar também todo o time, inclusive Hiran e advocacia. Então, a advocacia também estava muita coisa e etc. Então, eu estava precisando, sabe, quando você está na logística de transporte de carga terrestre, para ser mais específico, senão a IA não trabalha direito, né? Transporte de carga, você vai ter, se for naquela porta que é de carga terrestre, aí tal, terrestre, especificamente rodoviário, aí trabalha mais ainda, né? Entendi, entendi. Vou pegar minha frota de caminhão e vou trocar. Beleza, então eu vou precisar esse, tal, tal, tal. Então tem um momento também que você precisa trocar a sua frota, né? Sim. Então, por quê? Porque aquilo, de repente, Funciona até um tempo, né? aquelas pessoas, aquelas pessoas e tal, elas precisam de ter outras experiências que às vezes você já não vai ter um ambiente proporcionado para aquela experiência que ela vai precisar ter ainda. Então é hora de deixar voar, de deixar, Sim. enfim, Ganhar para o experiência. processo de crescimento. Vamos, vamos, Se reestruturar. vamos ao exemplo que você gosta de trazer. É um jogador que foi contratado para um time grande que eles falaram, ó, você não tá pronto ainda, então você vai jogar naquele time ali, vai lá ralar um pouquinho
o joelho na grama e depois você volta mais preparado para você desempenhar um bom trabalho aqui. Isso, é. Senão você vai queimar a sua cartada aqui e tal, etc. E aí, né, passando por tudo isso e tal, então eu peguei 2024, praticamente, né? 2023 eu fui reestruturando a operação, inclusive fazendo a operação de tudo e também da minha vida pessoal e tal, com a Lídia, de planejamento para a chegada do neném, tudo mais, né? Então, numa dessa, eu peguei o escritório lá que não fazia muito mais sentido, tem um escritório muito grande para uma demanda de pessoas também que iriam trabalhar comigo de vários lugares também, né, digitalmente falando e tal. Então aí fui remanejando e aí concentramos as coisas aqui em Datuba. Então eu já estava morando aqui e tal, ficava viajando todo dia, já estava, daí eu acabei vindo para cá, né, tal. Então a gente está morando aqui e eu tô com o escritório, com as coisas aqui. E aí tô fazendo esse processo de reestruturação e etc. Bacana. E, e aí tá dando tudo certo, e agora tô no momento também agora de é, tô atuando meio de meio atacante, mas eu preciso, na verdade, do time de ataque e tal para fazer as coisas rodarem aqui com uma estrutura que eu refiz, né? Porque eu vim fazendo lá desde planilha de Excel Sim. até agora a fase que a gente está de cloud, estrutura de dados em banco de SQL, puta que pariu. Tudo que você tá brincando aí, eu tô comendo com farinha. Bacana, isso aí. Bom demais. Funciona, não funciona? Das automações da vida aí. É. Funciona. Enfim, e aí a gente tá um pouco nessa questão e tal, então vim reestruturando, na verdade, todos os produtos e tal, e desenvolvendo alguns softwares aqui. Um que está na minha lista de comando, depois você vai entendendo por quê também, é, é o Geomarket, tal, que Geomarketing? tá na minha lista de comandos aqui. Você chegou a pegar a Hiran com os produtos mais estruturados? Não, né? Não, não, eu peguei bem no início, bem no início. Não, não chegou a ter. Eu lembro da ideia de um projeto bem inicial, mas vocês estavam ainda bem formulando ele, né? Modelando ele do Som Rock. Por- Vocês estavam bem no começo. Inclusive a gente teve ali, eu fiz algum levantamento para vocês, não lembro especificamente o que que foi do Som Rock, da Irã, alguma coisa assim. Mas assim, eu peguei bem no início, bem superficial. Sim, sim. Enfim, e aí eu tô nesse processo, inclusive, aqui com um time de engenharia de software e tal, etc., para fazer tudo isso rodar, né? E com geoprocessamento também e tal, né? Geoprocessamento, você já viu isso aí, né? Ou não? Pouca coisa. Eu sei que tá ligado à questão da geolocalização, né, das empresas, mas eu não, assim, não consigo, não tenho ainda conhecimento sobre as aplicabilidades, né, como é que isso poderia funcionar na prática. Sim, 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 sim. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para você, Beleza? do que a gente tem feito e tal. Top. E como que a gente tá pensando e tal, as coisas meio daqui adiante, hein? Eu até abri Chegou aqui, você minha falou, tela aí pra você? apareceu. Na verdade, a Hiran, ela está estruturada dessa forma aqui, que a gente está subindo ainda das plataformas e tal, isso aqui é um software que a gente tá fazendo e tal, e aí eu tô trazendo, porque as estruturas que a gente começou tudo em planilha e um monte de coisa e tal, Sim, sim. e aí Manual, a né? volumetria de dados. Oi? Tudo manual. É tudo mais manual, manipulação de dados, informações e tal. Aí, na verdade, assim, na Hiran, a gente tem essas verticais aqui, que é pesquisas, negócios.
Então, eu tenho essa de pesquisas, negócios, investimentos, oportunidade de negócio e inteligência de dados também. E aí, dentro dessas verticais, a gente tem a pesquisa macroeconômica, potencial do mercado, market share, indicador de cluster, etc. e tal. Tem alguns tipos de pesquisa que eu vou mostrar um pouco para você. Negócio aqui a gente nem subiu ainda também os produtos nossos, tá? Oportunidade, inteligência de dados e tal. É, inclusive, dentro dessas verticais, eu tenho solução para mercado privado e também para o poder público. Entendi. Você sabe que a parte ali da padaria, aquelas coisas, foi tudo a Hira que fez também, né? Da frente, né? Eu, É, eu não, eu não, assim, não é uma surpresa, mas eu não sei se eu sabia 100% disso. Mas acho que a alguma gente, coisinha, acho que a gente tinha conversado, comentado. isso, a gente que fez. Bacana. Então, Eu entendi um pouquinho. Seria mais ou menos que nem, por exemplo, eu vou implementar um McDonald's aqui em Catalão. É, não é sim, só eu, a minha vontade, né? Aí tem algumas sim, questões. É, isso, a área inteligência de de, mercado, investimento que eu tenho, né? Uma grana ali para poder, que eles chamam de fluxo de caixa, né? Então, essa geolocalização, esse estudo que vocês fazem aí, esse software, então ele traz uma amplitude dos dados, uma organização dos dados no sentido de todas essas informações que você precisa para poder implementar alguns negócios, tomar decisão de tomar negócio e decisão, tal. Na verdade, a gente tem vários, nessas verticais, aqui não são produtos, são verticais que tem vários produtos dentro. certo? Então, aqui de negócio, a gente tem formatação de negócio, expansão de negócios, expansão de produtos, enfim, a gente tem algumas coisas ligadas a negócios aqui também. Aqui a plataforma de geomarketing vai estar aqui dentro dessa vertical de negócios e tal, papapá, Bacana, hein? etc. Sim, muito legal. Para solução poder público também, então a gente está subindo aqui, por exemplo, toda essa parte aqui de município em mapa, que é um produto que a gente vai oferecer para poder público, gestão de ativos, como por exemplo, com, geo, com geolocalização, de gestão de rede de água, esgoto, iluminação, tudo que você pode fazer e tal com geoprocessamento e tal. É, E aí, nesse caso especificamente, nós temos, por exemplo, o produto que nós vendemos para o São Roque, Padaria Líder, por exemplo, foi essa expansão de negócio, que ele está Certo, aqui dentro dessa vertical de negócios, né? Então, expansão de negócio que ele vai passar por várias etapas, toda a parte de planejamento aqui, que aqui não subi nada ainda aqui no meu software, tá? sim, sim, Nesse caso aqui, mas vou mostrar um exemplo para você. Investimentos, então, com todo o controle, então, vou fazer um planejamento de expansão, quais cidades eu quero expandir, por quê, tal, papapá. Vou fazer um controle de investimento, quanto eu vou gastar para abrir essas lojas, etc. Vou ir na parte de pesquisa, então, pesquisa, que tipo de pesquisa eu vou fazer para poder tomar a decisão correta no meu projeto de expansão, entendeu? top. Vou achar as oportunidades de negócio, quais são as oportunidades que tem ali para a gente implantar, seja de aquisição, por exemplo, de uma rede de lojas dentro daquela cidade, através do processo de M&A e De uma tal, área papapá. específica, Ou de áreas também para construir, né? Às sim, vezes você compra um negócio pronto, às vezes você compra áreas também. isso que E a vale mais fase de a pena. implantação, tá? Vai depender da oportunidade de negócio. O nome propriamente já diz sobre isso. Isso, vai ter oportunidade de negócio ali, pode ser várias, ou compra de alguém que está funcionando, ou compra de um terreno e tal. Aqui a gente já subiu um pouco na prática também aqui para a gente ver, né? Então, como que funciona aqui a questão do gel, tá vendo? Então, aqui eu tenho, quem é esse cara aqui, tá vendo? Tá em Sorocaba, tal, Você tem o etc. posicionamento Quem é esse dele, você aqui? tem várias informações Isso. relevantes sobre a empresa, sobre a unidade, no caso. Sobre o que eu quiser de informação sobre a unidade, eu consigo aqui colocar e tal. Vou fazer as minhas pesquisas, aqui eu vou escolher quais cidades eu quero fazer, por exemplo, essas pesquisas. Então, tem essa cidade aqui, por exemplo, de Indatuba, que tal, posso ter várias informações aqui, dependendo. Tenho produtos de prateleira e produtos que são customizáveis também para o cliente, sabe? Entendi.
Ah, Tá. aqui que eu tenho na minha, por exemplo, essa pesquisa macroeconômica, se você olhar, ela está aqui dentro do produto meu de expansão. Mas, Sim, na verdade, ela é um produto que pode ser vendido só ela mesma, só entendi. uma pesquisa macroeconômica sobre esse município, entendeu? Então, Mas a então gente, você tem subprodutos que complementam uma estrutura de um cliente, né? Ó, eu tenho um cliente de que eu um posso. produto, ele é produto e subproduto. Aqui ele Isso. está como subproduto, Por mas na exemplo, verdade ele é um produto lá. é, eu tenho aí a padaria líder. Dentro da padaria líder eu posso ter expansão, ou eu posso ter só uma pesquisa, ou eu posso ter só outras questões que entram, que Não, encaixam. se eu tiver o produto de expansão, Já como vai eu ter a disse para pesquisa você, embutida, né? Por causa que faz ele parte vai ter a da. pesquisa porque ele passa, na verdade, por essa fase. Agora, que tipo de pesquisa a gente vai fazer para expandir, aí é diferente. Às vezes eu vou, inclusive, customizar um tipo de pesquisa, Sim. porque a estratégia aqui no planejamento de expansão e tal, ela exige que eu tenha um É tipo de pesquisa relevante para o específica negócio, para ter todas as para informações tomada de para tomada de decisão. decisão. Perfeito, perfeito. Isso. Então, aqui em Datuba e tal, a pesquisa macroeconômica. O que que eu vou ver aqui? Tem vários outros indicadores que eu vejo aqui, tá? Sim, sim. Inclusive, esse aqui eu vejo em mapa e vejo em Dash também, tá? Ah, legal. Isso, porque eu não implementei tudo aqui ainda. Tô Sim, naquela fasezinha ainda de subir as informações e tal e compilar no meu software de desenvolvimento aqui. tá. Agora E aí depois, pode falar, pode pode falar. falar. Pode falar você. E aí depois tem a fase também enfim, né, dos clientes acessarem, tem outros, isso aqui vai modificar ainda, vai ficar ainda nota mil ainda. Por exemplo, Completo. aqui eu tenho, Onde você coleta esses é, dados? Esses dados são preenchidos de maneira. Onde que você coleta? Não vou te dar a a Hira, resposta. Eu já ia te dar a resposta. não, a Hiran, na verdade, ela trabalha com dados públicos, dados Certo. privados que nós compramos Ok. e dados que nós mesmos criamos. Então, vários dados aqui, eles são públicos, né? Você pode coletar dados do IBGE, por exemplo, que essa é a fonte, por exemplo, dos dados de IBGE, de várias informações, Certo. né? Públicas, que são públicas. Então, a gente está compilando para os nossos produtos, né? Mas você tem dados que a gente pode comprar também, de informações específicas de empresas que fazem pesquisas de setores específicos. Por exemplo, quero lançar um extrato de tomate. Aí eu não vou ficar indo lá no mercado para poder tirar foto com a mercado. Que eu vou pegar e vou contatar a Nielsen e comprar a pesquisa de produtos que têm extração de tomate e tal, qual que é o comportamento eles têm lá esse dado para vender, entendeu? Sim, Eles sim. fazem esse tipo de pesquisa específica, né? No setor de varejo, Você já compra pronto, supermercadista e né? tal. Esses dados, você já compra pronto, né? Isso. Ou a gente vai lá e cria também, porque daí Sim. eu sei, por exemplo. No São Roque, nós fizemos várias pesquisas. Dentro dessa pesquisa de indicadores de cluster, a gente vai olhar lá, por exemplo, aqui não está especificamente e tal, mas aqui eu vou, ó, por exemplo, aqui eu tenho todos os concorrentes, onde eles estão, Sim. tá vendo? Quem são os caras e tal, piriri pororó. Então, tipo, ó, esse cara aqui é padaria tal, esse cara aqui é padaria Y, Todas as informações completas. todas as informações. Inclusive, ah, aqui por alguma razão. Por exemplo, esse cara aqui, ó, quanto ele ah, alguma algum bugzinho aqui. Essa aqui nós também testa, tá? Isso não, 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 não é tranquilo. o ambiente que a gente está subindo. Eu vi que esse campo cinza aí que está em Datuba, ele traz várias informações. Acho que Sim. capital investido, algumas coisas nesse sentido. Não, mas aqui, ó, só para você ter uma ideia, por exemplo, aqui, que eu ia mostrar para você, por exemplo, aqui a gente tem o nome desse cara, quem é esse cara aqui, Sim, e quanto ele fatura. entendi, Entendeu? Porque a nossa equipe vai lá, tira foto, faz a metrificação econômica e tal, entendeu? Então entendi. ele tem aqui faturamento mínimo, máximo e tal. Então, em determinados níveis de pesquisa. Mas aqui eu tenho, só para só para a gente voltar aqui nesse raciocínio da pesquisa macroeconômica, eu tenho aqui população, por exemplo. Então eu sei.
Em cada local onde tiver mais vermelho, tem mais população, por exemplo. Então, eu tenho aqui 1.459 habitantes, aqui 2.400 e poucos habitantes, nesses Bacana, hein? clusters, entendeu? Bacana, Ah, aqui bacana. 28 mil e tal. Ah, qual que é domicílios? Então, aqui tem quantos domicílios? 300, 500 e tal. Aí, depois aqui, a gente vai nessa métrica aqui, a gente vai acabar decompondo os indicadores também. Desses domicílios, quantos são casa, apartamento e tal. Então a gente tem tudo isso, sacou? Top. Tipo a renda, onde tem mais dinheiro aqui, ó. Aqui, ó, a renda média. 14 pau, a renda 14 média mil. aqui. Rende a média e tal. Tá entendendo o geomarketing? Sim, 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 sim. Ficou claro agora. Onde eu vou, onde eu vou distribuir, na verdade, a minha campanha de marketing, inclusive dentro, eu vou utilizar, por exemplo, as plataformas que já fazem, que me disponibilizam, por exemplo, a plataforma do Ads, que é Google, que é Meta, que é LinkedIn, que é X, que é TikTok, por exemplo, eu vou, na verdade, usar a plataforma para entregar dentro dessa plataforma com os meus dados, É, porque assim, entendeu? quando a gente fala dessas plataformas de ads, a gente tem uma ele tem um nível de informação e aí você está aprofundando mais ainda esse nível de Mais informação. ainda, mais ainda. Aí só estou aproveitando o espaço dele para poder incrementar algo que, na verdade, então estou aproveitando o espaço dessas plataformas para poder distribuir do jeito que eu quero e tal, entendeu? Exatamente, mais informações para poder Mais ser ainda, mais mais ainda. assertivo. Mais, muito mais. Entregar na porta do celular do cara ali e tal, para o que, que ele precisa em regiões e tudo mais. Então, Massa, esse é hein? o poder do geomarketing, Geomarketing, entendeu? top, É. topíssimo. Ah, daí o que eu tinha falado para você aqui das oportunidades de negócio, por exemplo, né? Aqui a gente tem as oportunidades de negócio, ou seja, todos os terrenos aqui pesquisados em Datuba, né? Então, aqui, se eu quiser ter essa visão aqui, esse terreno, inclusive aqui, ó, esse aqui, ó, São Roque vai ser aqui, ó, Aonde que é aí mais ou cara, menos? os caras aqui, ó, De em frente do CAI, em Datuba, tá vendo o Parque Ecológico aqui, ó? tô. Ó, o Parque Ecológico tá aqui, aí você tem o CIA aqui, ó, você tem Eu andei de pedalinho aí nessa parte. Do lado oposto aí é um parque meio que aquático, não é? Que tem uma piscina pública, né? isso, um pouco, É, exatamente, olha exatamente. os Que tem pedalinhos o, aí, ó. Olha os tá? pedalinhos do lado esquerdo aí, ó. Bem pequenininho. Isso, exatamente, É. exatamente. Andei de pedalinho aí com o Luiz Miguel ano passado. Isso, exatamente. Então aqui, ó, aqui vai ser o supermercado São Roque, ó. É, essa área aí, ela tem uma área de. Deixa eu ver se eu não tô enganado. Ela tem uma área de sorveteria, igual tem aí do lado A da sorveteria, padaria. a sorveteria tá aqui embaixo. Isso, entendi. Já me encontrei. Isso, a sorveteria tá aqui embaixo. Exatamente aqui desse lado aqui. E aí aqui tem um teatro e tal, aqui vai ser. Os caras pagaram lá 5.800 na área aqui, ó. Valor de venda lá. Grana pra três mil caramba. seiscentos sacou? Topíssimo. Cara, Daqui, que dados, hein? Que informações você tem aí, hein? calma, Uou. calma, calma, calma que eu tô chegando. Aí, por Eu tô exemplo, quando eu gostando, tenho viu? Eu aqui, ó, tô gostando. topper, né? Olha que massa esse aqui, ó. Porque daí eu tenho outras informações quando eu seleciono, por exemplo, a área. Ó, tá vendo? Eu tenho todas as áreas em Indatuba, as mesmas áreas, só que daí eu tenho informações voltadas para aquele para um determinado tipo de segmento. Então, por exemplo, aqui, para esse cara aqui, ó, eu tenho essa área aqui, que é uns 5.000 metros, Certo. custa 5 milhões. E aí, na verdade, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o número de população no raio de 1 quilômetro. Então você tem 6.732, duas, 2.007 municípios. duas mil A renda média, casas, meu, 3.000. 3.684. Potencial, que é daquela área toda. Por exemplo, o que que é o potencial para um determinado segmento, no caso, isso aqui é de supermercado, inclusive.
Mas significa que no raio de 1 quilômetro, o potencial de consumo das pessoas, uma métrica que é feita, na verdade, um cálculo econômico que é feito, vai dizer que ali você tem uma capacidade de vender, ou seja, de consumo de 300,43 tal, 32 milhões mês. Caramba, velho. E você não tem nenhum concorrente também, ó, tá vendo? Qual que Nesse é o raio de um absorvido? quilômetro. No raio de 1 quilômetro. Não tem nenhum supermercado que seja grande ali. E aí você tem várias outras informações. Você pode ter informações de loteamento saindo aqui por perto. Você tem um monte de coisa que dá para agregar isso aqui. Muita coisa. Muito bom, muito bom. Gostando. Entendeu? É top, irmão. Sensacional, cara. Que Puro poder, creme do cara. milho verde. Que poder. Puro creme do milho verde, né? É, aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Ó, essa aqui, ó. Essa área aqui que foi comprada pelo supermercado São Roque. Então, nós pesquisamos várias áreas e tal, 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 tal. E aqui, essa área é o seguinte: essa área aqui é o que eu mostrei para você, que estava só dessa forma, aqui, antes, e agora eu coloquei algumas informações. Tem mais informações aqui, tá? Tem várias outras informações que não estão aqui agora, etc e tal, mas que eu posso analiticamente aqui ir colocando e agregando e tal, que a gente vai colocar isso depois, tá? Mas aqui, ó, o que que eu tenho de informação dessa área? Por que os caras compraram essa área aqui? Porque é uma área que, na verdade, tem essa localização e tal, e que, no fundo, ela tem uma população de 40 mil pessoas, 12 mil domicílios, tá vendo ali? Você tá aí ainda, Fernando? Ô, tô aqui, é que eu tava mutado aqui porque eu tossi e aí eu Ah, tá. esqueci de voltar. Mas tô vendo ali, 39 mil de população, Isso, 11 11 mil mil, arredondando, domicílios, né? Tipo, 40, 12, renda média, três três e mil e cem. cem reais por mês, potencial desse raio inteiro é de 21 milhões. Caraca. O absorvido aqui, tipo, que não tá aqui no dado, mas é a diferença porque só tem um supermercado, que ele é o Sonda ali. Então, o Sonda tá comendo uma parte aqui desse valor. E o livre, 15 milhões, 14.993, 15 milhões aqui livre pro cara faturar. Caraca, velho. Muito massa. Entendeu? Então, aí o cara vem fazendo tudo isso aqui e tal, pá, piriri pororó. Então, esse é o poder da análise de dados, com geoprocessamento e a loucura toda. Muito bom. Só que, na verdade, se a gente estiver falando de tudo isso aqui, eu tenho. Aqui tá saindo um outro produto meu, que é. Você sabe que eu venho da advocacia, não sei se você lembra, né? Sim, sim. Eu sou advogado, né? Então, eu já tinha meio que quase esquecido, mas tá aí, né? Tá aqui e tal, né? É, aí, tudo isso aqui vai dar uma situação aqui específica, que é a, a imobiliária, a Hiran Imobiliária, que está saindo, porque na verdade vende-se terreno também. Sim. Tudo isso aqui com inteligência, entendeu? Você tá fazendo igual o cara do McDonald's, aquele cara que pegou lá dos irmãos. É isso? Tô fazendo desde sempre isso, né, cara? Sim, sim. Agora de forma mais objetiva. Agora de forma mais concreta, porque você vai, né? Você vai Evoluindo. conseguindo evoluir e tal, as ferramentas que você está utilizando e tudo mais, etc. Tá, piriri pororó. Muito Não, top, cara. Que aula, hein? Tô tendo uma aula aqui, pô. nada. Então aqui, ó, toda toda essa estrutura, por exemplo, aqui, só estou mostrando isso aqui para você, tem várias áreas que eu posso comercializar com informações específicas
Mas aí é uma imobiliária voltada para Negócios. terrenos de De negócio, negócios. entendeu? Loteamento, galpão, logística industrial e tal, papapá, tudo isso, né? Mais ou menos assim, você enxerga uma oportunidade, você fala, pô, aqui eu tenho todo esse estudo, mas eu ainda não encaixei nenhum cliente aqui ainda, mas eu vou comprar porque tá num preço bom, eu sei que isso aqui vai valorizar muito, vou Sim, comp vou você com- pode vender para qualquer pessoa e qualquer marca que tem interesse. Por exemplo, uma marca que vai chegar na imobiliária nossa, nessa imobiliária voltada para negócio, ela vai olhar e falar assim, cara, eu queria um terreno de. Será que eu consigo um terreno de 1.000 metros quadrados, cuja renda seja mais ou menos uma média de R$ 3.000, uma renda média ali naquela região? Aí ele vai colocar aqui no meu software, vai dar várias opções em várias cidades para ele do Brasil inteiro. Entendi. Muito, muito, muito top. Eu conhecia do poder de Entendeu? dados, eu conhecia agora, mas eu tô mais uma mais uma Agora você tá vendo. mais uma janela ali de possibilidades. Muito top. Sim, 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 exatamente. E aí, cara, enfim, né? E Na sabe o que que é verdade, aqui legal eu disso tenho. aí? E sabe o que que é legal de tudo isso aí? É muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. É, muito dinheiro. É muito É dinheiro. muito dinheiro para. É muito dinheiro, na verdade, para tudo quanto é lado, né? É Sim, assim, sim. envolvido, né? E, Inclusive para o investimento que eu fiz para chegar até aqui, né? claro, com certeza, porque para construir um software desse com esse tipo de análise não é fácil. E aí que está o diferencial. Talvez você tenha seus concorrentes que eles façam um trabalho parecido, só que tipo, eu quero fazer uma expansão, eu quero comprar uma área, que eu quero colocar um negócio aqui. Você vai ser o seu concorrente, né? A Irã lá, seu concorrente, vai me ajudar. E o cara não tem esses dados, ele vai procurar, ele vai montar e vai demorar lá 30, 45, 50, 60 dias. Você não, você vai chegar pro cara e falar: "Não, beleza, senta aqui. Consegue vir aqui agora? Senta aqui. Deixa eu te mostrar as possibilidades." Ele vai estar pronto. Você vai dar Sim, velocidade em todo o seu processo. sim, sim. Na verdade, é toda uma estrutura que tem aqui por trás, você não imagina, gigantesca, para Sim, fazer o negócio rodar em assim, entre aspas, né? 2 segundos, etc. e tal. Mas, na verdade, tem vários tipos de produto. Então, você imagina que essa questão aqui dos municípios também, porque a gente está montando aqui todo município em mapa. Então, você vê tudo aqui, ó. Aqui na parte dos municípios, essa semana a gente está subindo, tal. Depois eu vou te dar uma senha de acesso aqui para você bacana. ficar punheteando aqui o negócio aqui. Namorando, né, os dados. Tá, afim. Mas aqui a gente vai ter, por exemplo, onde estão todos os pontos turísticos, todas as áreas de ponto de água, esgoto, parque, tudo. Turismo, parque, infraestrutura da cidade, tudo. Área ambiental, tudo da cidade aqui. Então, esse aqui é para vender para cidades em mapas, entendeu? Então, a Entendi. cidade fica em mapa, e aí uma pessoa que quiser olhar. Ela vai na cidade, dá um buscar, vai, clica ali, já vai direto no endereço. Só quero ver o que tem de turismo na cidade. Inclusive, tudo isso para vender a própria cidade, para investimento, toda a área de zoneamento. Com a cidade é, sei lá, aqui em Indatuba, onde é o distrito industrial, onde é tal coisa, você pode vender a cidade de forma muito mais organizada, atrativa para tanto para turista, investidor, para tudo quanto é coisa, É. entendeu? Tipo assim, vamos colocar aqui Toyota, né? Um exemplo que eu acho que é bem próximo aí. Toyota. Toyota está pensando em implementar uma fábrica aí na região. E aí você Sim. traria todos esses dados para poder ajudar na tomada de decisão. Exatamente. Todas essas informações, por exemplo, por exemplo, a Toyota ou uma empresa multinacional que quer fazer um estudo, por exemplo, em cidades, etc. e tal, pode contratar a Hiram para fazer todo esse estudo de pesquisa aqui e tal, trazer os indicadores, fazer o que os caras querem ver, a gente apresenta tudo para os caras aqui, ó. Aqui tem, por exemplo, uma empresa como uma Toyota, umas empresas grandes assim que vêm do McDonald's, lugar. essas franquias assim maiores que tem que são meio que pré-requisito, né, para tomar a decisão deles. Para tomar a decisão. Então, os caras vêm antes, assim, o cara olha assim, aqui que tem Datuba, por exemplo, tem, tem estrutura de hospital, quais especialidades tem, tudo isso tem que estar na manga para os caras
os representantes das empresas e tal, os diretores, os caras que vão ficar tempo aqui ou vão passar por aqui, onde tem tudo isso tem uma questão de pesquisa para tomar decisão de infraestrutura de uma cidade, entendeu? Entendi. Posso fazer uma pergunta muito íntima? Pode, claro. Como é que você vende isso? Quais são as pessoas que você, quais são as pessoas e onde você encontra essas pessoas? Para vender? É. Ah, aí já é outra pergunta. Porque assim, não é qualquer Não, não, pessoa, não. Não, né? não, não. Pode ficar sossegado. Eu respondo tudo que você perguntar. Na verdade, o que que aconteceu? Até agora, para você ter uma ideia, né, tal, eu Relacionamento. estava eu tava estruturando isso aqui exatamente para, igual eu te falei. A minha ideia, a partir de agora, essa aqui é formar o meu time comercial e tal, e papapá, e vender, entendeu? Certo, Agora, aonde eu vou conseguir cliente? Depende do que tipo de produto você vai vender. Você certo. vai vender e tal. Se eu estiver falando numa plataforma de geomarketing, você vai vender, enfim, você tem um tipo de cliente, você tem tal coisa. Por exemplo, tem uma. Mas eu tenho uma base de dados aqui, de informações de empresas, de potenciais clientes e tal, piriri pororó, que parece que nem muito louco. Por exemplo, aqui, tal, tinha um lugar que tinha potenciais clientes. Gente, eu acabei de mudar isso aqui, mas ele tá em algum lugar aqui. Pá. Pesquisas? Não, ele tava em potenciais clientes. Inteligente, oportunidade de negócio. Acho que não tá aqui em oportunidade de negócio ainda. Acho que ele tava aqui. Pode ser que esteja em pesquisas aqui mesmo. Que eu tenho a pesquisa de clientes e tal. Mas ele não, potenciais clientes, ele não subiu aqui ainda. Mas eu apresento para você, por exemplo, clientes do Brasil inteiro aqui no mapa que podem ser seus potenciais compradores de determinado tipo de produto. Entendi. Algo similar, só que com mais dados, né? Isso, Porque o Facebook, o Meta Ads, ele vai por perfil que as pessoas colocam os dados que eles têm, né? Que é isso, aquilo. é. Na Às vezes, verdade, tenho outros dados aqui. Por exemplo, isso. se você falar assim para mim, quero trabalhar com empresas que vendem equipamentos eletrônicos. Eu te coloco no mapa aqui no Brasil com todas as empresas que vendem equipamento eletrônico. E aí Entendi. você vai filtrar as empresas que fazem sentido para você. Por exemplo, de maior parte, tudo Só que isso os seus, aqui. só que os seus dados são mais reais, né? Porque no Meta, por Sim, exemplo, eu posso colocar lá que eu sou advogado e ele vai achar que eu sou advogado e eu não sou advogado, né? sim, exatamente, exatamente. Aí a São os Meta, dados mais quentes. isso. Aí a Meta ainda faz um match que ela pega esses dados que estão no perfil da pessoa com o tipo de consumo dela, né? Então ele tenta fazer um match Sim, nesse sentido. Agora os seus dados não, os isso. seus dados são mais realistas, né? Mais quentes aí, igual você comentou. Sim. E na verdade dá para você fazer de várias maneiras aqui, mas a minha ideia, na verdade, por exemplo, eu posso vender uma pesquisa só macroeconômica com os indicadores ali, posso vender uma pesquisa de potencial de De mercado, o que mercado. que é cada produto desse, né? O que que ele traz de resultado para o cliente e um tipo de análise também que a gente vai fazer, Então, né? assim, voltando um pouco na minha pergunta, eu trazendo a resposta para a pergunta, você pode, na verdade, por ter vários produtos, você pode vender isso daí para qualquer empresa. Ah, eu tenho uma Qualquer empresa. qualquer empresa. Eu tenho uma loja, porque assim, é, até para, assim, desde o mais simples até o avançado, né? O que que é o mais simples? Uma agência que acabou de captar um cliente. Ó, captei um cliente aqui de Fábio Calçados. Né? Fábio Calçados é meu Sim. cliente e eu quero fazer uma pesquisa de mercado. Eu não preciso ir lá e manualmente fazer essa pesquisa de mercado. Ô, Joás, eu preciso que você me forneça uma pesquisa de mercado desse segmento. E aí você traz isso para mim. Isso, pode ser. Né? Pode ser assim, É que pode ser, assim, enfim. talvez não seja o seu público-alvo, talvez não seja o público que você quer atingir, porque talvez você queira algo maior, que essa informação também ela contempla esse algo maior, esse projeto maior. Na verdade, assim, um produto nosso, porque depois você vai entender um pouquinho melhor como que está a estrutura, mas, por exemplo, vou mandar, eu tenho o mesmo celular, você tem o meu celular? Eu
mudei. Eu mudei. Você tem o meu aí, anota o meu aí, 11 9 Pera aí, deixa eu. Vou anotar até aqui no computador. 11 9 4104 4104. 6792. Pera aí, Joás. Espera aí que apareceu aqui. Só que meu computador tá um pouco lento. Eu vou anotar de novo. Pera aí. Primeiro eu vou te achar aqui. Pera aí. Aguenta aí. Joás. Sem acento e com I. É, celular é uma coisa que eu tô precisando, porque eu tô com 6 números de WhatsApp agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar em outro lugar aqui e depois eu te chamo. Pera aí, Tá. calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu pegar aqui um bloquinho. Notas. Mas eu devo ter aqui seu número ainda. Tá na minha agenda. É porque a gente não conversou, então ele não aparece aqui pra mim. Mas provavelmente é o mesmo. 11 9 4104 4104 6792. 6792. 11 9 4104 6792. Isso. Aí, eu vou te mandar depois lá o portfólio da Hiram, mas assim, cada produto ele tem um conceito, ele tem uma informação, blá, 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 ele tem uma. Então, por exemplo, eu vou pegar, ó, só para você ter uma ideia, por exemplo, esse é o que o produto, sabendo essa área de negócios aqui, Sim, essa vertical, tô. tem um produto chama formatação. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Vou formatar um negócio. Por acaso aqui são as cores meio iguais, mas eu estou em outra plataforma já que é essa aqui, ó. Tá vendo Advocacia. aí? Eu falei, mas estava mutado. Aí, o que que eu tenho aqui, ó? A gente vai fazer formatação de negócio. Então, eu vou fazer formatação. Meu produto tem nível um, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Então, tipo, ó, eu vou trabalhar com várias coisas. Aí eu tenho, nesse caso aqui, é um software, né, criado e tal. Posso, inclusive, depois licenciar esse software aqui para a jurídica, com inteligência artificial, como é que três mil coisas. Eu vou contar tudo para você, você vai ficar louco e vai confundir 3 mil coisas e tal. Isso. Aí Já tô não, pensando um não monte de vai ser coisa aqui. bom. Eu já tô Não pensando um vai monte de ser coisa. bom. Não, vai ser Mas bom. aqui eu tenho. Mas aqui eu tenho, na verdade, todo um software. Eu tenho contatos, aí eu tenho toda a parte de áreas aqui de clientes, gestão, não sei o quê. Aí eu tenho análise tributária, tem tudo voltado para questão de empresa, de automação, emitir uma nota fiscal, quanto imposto eu vou pagar, não sei das quantas, etc. Tudo Entendi. isso aqui, o nosso time de tecnologia e desenvolvendo, Tá entendeu? construindo. Construindo e alimentando. Isso, tal. Pá, entendeu? Quanto eu fiz de faturamento, quanto eu paguei de imposto, quais são as métricas, eu tenho, tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Pá, faturei tanto, paguei tanto de imposto, etc e tal, e pá, que é Bacana. parte tributária e tal, papapá, das empresas. Essa aqui são. Uma outra resposta para minha pergunta também é que em determinado momento alguns clientes precisam oficializar algumas coisas, contrato, tal, e aí acabam fazendo contato com você. E a partir disso vai surgir uma parceria que aí, tipo, se a pessoa está concretizando um negócio, mais para frente um próximo negócio você pode entrar na jogada antecipando essa parte aí. Tem um monte de coisa aqui, tem um monte de coisa, porque assim, esse é o universo da advocacia, esse é o universo da Hiram. Entendi. Então, são universos diferentes. Mas, na verdade, a Hiram, ela tem segurança jurídica, porque, na verdade, ela nasceu da advocacia, ela tem isso no DNA. Segurança jurídica, segurança econômica para tomar de decisão e geográfica, entendeu? Entendi. Entendi. Então, e aqui eu estou mostrando o software tal, dos processos, etc. Aqui que eu tenho, então, por exemplo, os relatórios de quantas demandas eu tenho, na verdade, em quais áreas, tá vendo? Qual que é o valor de cada um, o que está Sim, suspenso, ativo, um mapeamento por de todo o grupo seu de processo. cliente. Isso, dos meus processos aqui, o que está envolvido ou não, cada cliente que tem cada coisa, com cada empresa, entendeu? Pá, pá, Entendi, pá, pá, pá. entendi. Isso aqui, por exemplo, o que que é isso aqui? Isso aqui é a Hiram,
que veio na advocacia e fez a formatação da advocacia, Entendi, entendeu? entendi, Aí o que acontece? Só que aqui nós vamos ter e-mail, nós vamos ter tudo aqui, ó, entendi. tudo aqui A dentro. formatação que você fala é estruturação. Isso, a estruturação. Formatação de negócio é estruturar o negócio para que ele. Você pode estruturar o negócio para várias coisas, para ter melhor controle, para você escalar o negócio. Aí vem o produto expansão, entendeu? Entendi. Você expande algo que está estruturado, Isso, sacou? as etapas. Isso, exatamente. Então, o correto é você estruturar, depois pode expandir. Aí você expande com rede, com franquia, com licenciamento de marca. Você pode Não expandir vai qualquer expandir coisa, algo que você não entendeu? tem os dados, você não tem organização, você não sabe o que você está faturando, você não sabe o que você está pagando de imposto, você não sabe quem são os seus Nada. clientes, você não sabe, enfim, Isso. todos esses dados. Daí, enfim, qualquer coisa que você vai fazer aqui. Tipo, você tem várias questões. Tá vendo? Ó, aqui você pode mandar e-mail, adicionar calendário, fazer tudo assim, tá tudo automatizado aqui dentro do ambiente. Isso aqui tudo a gente que criou, não comprei de nada de ninguém, viu? Entendi, entendi, Ou bacana. seja, a Hiran faz um processo de formatação de uma determinada empresa fazendo toda a automação. Tudo que você está fazendo aí, por isso que eu falei para você, tudo que você está fazendo, eu tô comendo com farinha. Top. É, todas as automações, o que que eu preciso? Preciso disso, disso, daquilo e tal. Sim, Daqui eu adiciono já uns documentos dentro do meu SharePoint, dentro do meu Google Drive, dentro do meu qualquer coisa que for já adicionou no evento ambiente no de nuvem, a calendário, gente uma vai fazendo, tarefinha. Entendi, entendi. É isso aí, fazendo integração e tal, é isso colocando aí, aqui o Trello, qualquer coisa que você queira colocar aqui, faz integração operacional de tudo aqui, é isso aí, é isso mesmo. entendeu? Entendi perfeitamente. Cada dia eu tô mais louco, né? Lindo, lindo. Não, você é fora da curva. Você não, você é um inquieto, é um cara inquieto que está sempre procurando melhorias e melhorias que são importantes e que às vezes as empresas, os empresários, as pessoas, eu falo até por mim, a gente fica travado por coisinhas, né? Eu tenho uma lista aqui, né? Porque minha parede aqui, eu fiz uma lousa, então eu anoto aqui muita coisa. Eu tenho uma parede aqui de soluções que eu preciso criar para mim, para me ajudar no meu dia a dia, mas é aquilo, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. É, é. Não, mas é muita coisa também, né? Então, Sim, assim, sim. de alguma forma, o que eu fiz agora, parei nesses 2 anos agora, para exatamente colocar tudo de forma a que eu consiga escalar isso sem ter erros operacionais, Sim, entendeu? sim. Então, menos erro operacional possível. Então, assim, a Hiran, ela é uma empresa que pela característica dela e pelas verticais e produto que ela tem, ela é uma empresa que chama outros vários negócios. Então, que é aquilo que eu falei, ó, vai chamar uma empresa de marketing aqui, de comunicação, porque você começa a formatar o negócio do cara, aí o cara começa a precisar de várias coisas. Sim, Porque a Hiran faz a formatação, mas ela entrega a formatação, só que dela vai precisar de continuidade naquilo. Só que não é o que a Hiran Inteligência e Negócio faz. Aí vem as outras empresas que são satélites minha, que está dentro do nosso universo, que dá continuidade para essa parada, tal. Entendeu? entendi, entendi. Ou usam as nossas plataformas de solução e tal para os negócios e tal, tudo com essas questões de inteligência, De negócio mesmo. de, de negócios e tal, tudo, né? Passando, por óbvio, por dados, automação, É. 3.000 coisas aí. Lá atrás eu tinha um pouco de dúvida ainda sobre o que era exatamente a Irã. Agora pra mim ficou claro. Sim. Agora, que é o que eu falei, né? 2020, tudo isso estava na minha cabeça, mas precisava colocar em operação. Então a gente pegou, colocou em operação e aí atendeu a empresa grande, porque assim, hoje é diferente você falar assim, a Hiram é uma empresa que já ajudou, por exemplo, a imobilizar aí 80 milhões, entendeu? Então, assim, tem um histórico. Ah, mas onde? Vai lá no supermercado São Roque, lá das Nações, você Isso. vai ver É lá, os ó, cases, né? 20 milhões lá em pé. Isso. É os Vai aqui, cases. vai ao lado do aeroporto de Sorocaba, vai Sorocaba. tal, enfim. Então você justifica, por exemplo, o teu produto, valida o teu produto e já fez isso já num cliente fatura B, né, cara? Então, Sim. já é outra.
outra parada em termos de credibilidade para vender o seu produto realmente. E foi uma estratégia minha de ficar meio quietinho também, estruturando para poder chegar e ter o que apresentar e com produto realmente. Por exemplo, quando o São Roque comprou o nosso produto, não estava desse jeito apresentado, Sim. entendeu? Até, Só que eu hoje, acho que para até tinha você os ver. dados, mas não era uma apresentação tão atual, né? Então, do jeito que Não, você gostaria que tinha fosse. todos esses dados, o cara comprou com esses dados, só que a apresentação não estava embalada dessa forma, com essa estrutura e com possibilidade de escalar de alta escala, entendeu? Então, hoje eu consigo mostrar uma questão de 5 dias, eu consigo fazer uma pesquisa complexa de análise e tal para um cliente, com um Grande. economista assinando, com, né, com dados técnicos e tal, enfim. Então, é um pouco disso, assim. Eu vou. Depois eu vou disponibilizar para você, porque assim, de repente você tenha interesse da gente pensar em algumas coisas juntos nesse sentido. Sim, Porque, como você vai vender e tal? Ah, cara, vou deixar disponível, vou montar um time aí para marca Gol e tal. Tem algumas coisas que eu vou apostar mais em termos de produto. Ó, vou vender um pouco mais esse produto que ele tá já um pouco mais pronto aqui e tal, e é isso que eu vou bater no martelo. e começar também. Igual a plataforma de geomarketing. Então, é um negócio, na verdade, que eu vou preparar aqui, mas não está pronto agora. Mas eu já estou preparando, mas tudo isso já é base, a plataforma imobiliária. Estou preparando também, porque tudo isso já é. Então, eu vou comprar as empresas que vão fazer expansão, franquia, essas coisas, os caras podem me ter como referência no mercado imobiliário com inteligência para comprar imóvel, entendeu? Entendi, Porque o cara, quando vai procurar um corretor de imóvel, o cara não tem todas essas informações. Ele tá na cidade lá, ele tem informação só básica ali e tal, entendeu? Então tá, é uma coisa que falta para isso. Então, às vezes, eu vou escolher um ou dois produtos aqui e vou começar a trabalhar firme e forte. Esse, por exemplo, das prefeituras aí e tal, é um negócio que eu vou trabalhar também com a frente aqui, nesse sentido também. Enfim, e essa questão aqui da plataforma de imóvel também é um negócio que eu quero já começar a dar uma fomentada também. Enfim, então tem umas coisas aqui que eu tô separando aqui na ordem do dia, e aí deixar as coisas para poder pescar as empresas de maneira natural também, porque o cara vê, ele começa a olhar aquilo e fala, pô, isso aqui se aplica ao meu negócio, pô, eu sim, queria ver aquilo e tal. Você faz um combo aqui de determinada coisa, tal, tal. O que serve para você é isso, isso, isso. E aí você vende pro cliente e tal e taca ali pau, né? Desde o cara que é pequeno, eu quero montar entre aspas, para mim, um e-commerce. Eu quero montar uma intranet para mim, entendeu? Quero entendi, montar uma intranet para poder concentrar todas as informações minhas. É o que é o produto? É formatação digital. entendi. Show, show, show. Entendi. Não, me manda sim, me manda. Tá me ouvindo? Opa, caiu aí. Tá por aí ainda? Hello? 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 Vamos, WhatsApp.
6792. Meu amigo, caiu aqui. Acho que foi você, porque eu tô recebendo aqui mensagens, tá tudo ok minha internet. Acho que foi por aí, né? De qualquer forma, eu agora às 11 horas eu tenho uma mentoria também, tá? Então a gente teria que ter que finalizar. Mas eu já entendi a proposta, tô com o seu número aqui, realmente estava salvo na minha agenda, como a gente não compartilhou, né, nada nesses últimos meses, anos, né? Por isso que não estava aqui. Mas eu tenho seu número já, tá aqui. Vou mandar um dos meus também, tá? Esse é o pessoal, mas acho que é o que acaba falando mais rápido comigo. Mas quero te agradecer por esse momento, por esse ensinamento, por essa expansão da mente. Muito bom. E eu pensei em algumas coisas. Depois você falou de mandar uma senha para mim, né? Pode me mandar, que eu quero ver sim. E surgindo alguma possibilidade, eu tento alinhar aqui e depois entendendo um pouco melhor eu te trago também para a gente ver o que a gente pode, tá? Mas é um mercado que eu acho bacana. Eu tenho buscado, né, falar mais com empreendedores, mais com empresas, e com certeza talvez surja alguma coisa nesse sentido. E aí surgindo alguma coisa a gente vai falando, evoluindo, tá? Segue, salva o meu contato aí.